tua palavra seja viva, Senhor, e eficaz nas nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Amém? Vamos repetir comigo esse versículo? Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro no Líbano. Glória a Deus. Deus é o nosso orvalho, irmão. Aleluia. Outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos é Mateus 13, versículo 20 e 21. Eu vou ler, quero que vocês acompanhem comigo. A parábola do semeador, Mateus 13, versos 20 e 21. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Amém? Repita comigo: não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, vindo a angústia e as perseguições, logo se escandalizam. Glória a Deus. Pai, mais uma vez, Senhor, depositamos nossa confiança em Ti. Pai, sabemos que a Tua palavra é poderosa, Senhor. Muito mais que tinta sobre um papel. A Tua palavra é espírito e viva. E vida, ela é o nosso alimento. E nós, Pai, verdadeiramente queremos ser alimentados nessa noite por Ti, Pai. Nos alimenta, Senhor, nos satisfaz com a Tua bondade, com a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar compartilhando com vocês duas parábolas, duas histórias, talvez vocês até conheçam, que não são novas, mas que cabem muito bem, muito oportuno neste momento. A história do bambu chinês. Quem conhece a história do bambu chinês? Vocês não conhecem? Amém. Eu pensei que muitos de vocês conheciam. Ela é bem antiga e muito compartilhada. E essa história, irmãos, é muito interessante, porque esse bambu chinês, ele é um arbusto, e a história dele leva cada um de nós a refletir na nossa vida espiritual, porque ela é uma semente que é plantada, e durante 5 anos que ela é plantada, nada pode se ver. Durante esses 5 anos, as suas raízes, elas só crescem para baixo da terra. Elas crescem para baixo, né, na horizontal, na vertical e na horizontal. E durante 5 anos, aquela semente que foi plantada, não podemos ver nada a olhos nus. Mas ali por baixo da terra, irmão, está sendo formado raízes fortes. E durante 5 anos, ali sem ninguém ver nada, está sendo criada uma fortaleza. Depois de 5 anos, essa planta nasce. E ela chega a alcançar, deixa eu conferir aqui, 25 metros de altura. Ela chega a alcançar 25 metros de altura. E essa planta, irmãos, apesar da sua altura, ela tem uma flexibilidade tão grande que ela é capaz de ser envergada até o chão e se levantar novamente sem sofrer nenhum dano. E é muito interessante a história desse bambu, porque 5 anos criando raízes. 5 anos que ninguém olha aquela semente e ninguém pode ver nada acontecendo ali. Irmãos, infelizmente, a nossa vida espiritual hoje, a nossa vida de um modo geral tem sido muito rasa. As nossas raízes estão muito superficiais. E eu gostaria também de compartilhar com você a parábola do cedro do Líbano. Aliás, isso aqui não é uma parábola, irmãos. É uma pesquisa a respeito do cedro do Líbano. Lembra que nós lemos o primeiro versículo, que está lá em Oséias, que nós lemos agora, que diz que ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Quando o Senhor nos diz que as nossas raízes serão como o cedro do Líbano, o Senhor está dizendo que o cedro, ele também não é diferente do bambu. O seu crescimento é muito lento. E essas raízes, irmãos, embora seja fortíssima, muito resistente, ela é uma árvore grande. Mas os primeiros 3 anos de vida dela, as raízes crescem para dentro da terra 1,5 metro, enquanto que para fora a plantinha cresce só 5 centímetros.
1,5 metro de raiz para dentro, para 5 centímetros de plantinha. E ali então, né, a proporção é muito maior da raiz que está firmada ali naquele solo do que aquilo que se vê. E mais interessante ainda, irmãos, é que essa planta, ela não depende da chuva para o seu crescimento. O cedro do Líbano não depende de chuva. As raízes dele são tão profunda, que elas extraem águas do subsolo, dos lençóis freáticos. Tamanha profundidade das suas raízes. E mais interessante ainda nessa comparação, é que o cedro do Líbano, ele suporta as mais altas temperaturas do sol desértico, sol escaldante, calor forte. Ele continua verde, viçoso, porque as suas raízes estão bebendo águas profundas, lá dos lençóis freáticos. E ele também suporta fortes ventos do deserto, ventos orientais fortíssimos. E tudo isso só pode acontecer por causa das suas raízes. Por isso, tanto o bambu chinês como o cedro do Líbano suportam com firmeza os ventos, as tempestades, porque as suas raízes foram lançadas primeiro. Irmãos, e muito na nossa vida hoje, muita preocupação existe com aquilo que se vê. Nós nos preocupamos muito com aquilo que está à vista, aos nossos olhos, e muito pouco com as nossas raízes. E para termos raízes em Deus, nós precisamos de intimidade, de comunhão, de estar diante de Deus, de estar nele, para que tenhamos raízes fortalecidas, como o cedro do Líbano e como esse bambu. Durante 5 anos, aquela planta só trabalhando ali nas suas raízes. E hoje, irmãos, o que nós vemos, infelizmente, são pessoas que querem dar frutos sem raízes. Nós nos preocupamos muito com o fruto e nada com a raiz. Por isso nós vemos tão poucos crentes amadurecidos, tão poucos crentes forjados com o calor do fogo do Espírito, tão poucos crentes dependentes do Senhor, porque nós nos preocupamos com aquilo que nós podemos ver. Se eu olhasse aqui agora, todos vocês estão lindos, perfeitos. Mas se eu te perguntar como estão as suas raízes no Senhor, como tem sido aquilo, como tem sido aquele tempo em que ninguém vê o que você faz, como tem sido o tempo que você tem gastado as suas prioridades na sua vida. Você tem deixado essas raízes beber da água da vida, se aprofundarem no mais profundo do Senhor e beber dessa água da vida e se tornar viçosa e verde e frutificar. Nós não temos frutificado, irmãos, porque a árvore sem raiz, ela não pode dar fruto. Nós nos preocupamos muito com o fruto, mas é tempo de nos preocuparmos com a raiz. Nós lemos na parábola do semeador, em Mateus 13, 20 e 21. E essa parábola, irmãos, ela nos mostra o grande mal que assola a nossa geração, os nossos dias, as nossas vidas. E este mal, irmãos, terrível, chama superficialidade. Fala comigo, superficialidade. Isso, irmãos, é o que tem dominado a nossa vida, a nossa igreja, os nossos relacionamentos. Irmãos, nós temos uma vida superficial em todos os sentidos. Se você analisar como é o nosso relacionamento com o nosso vizinho, como é o nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, nós vivemos num nível muito raso, sem falar nas coisas espirituais com o Senhor, sem falar, irmãos, no que Deus espera de nós, na obediência, no amor, na entrega. Nós temos vivido uma vida rasa, uma vida superficial. A falta dessas raízes profundas em Deus tem tornado cada um de nós uma geração de superficialidade. E a parábola diz o que acontece com quem é superficial, com quem tem essas raízes superficiais. Nós lemos aqui que essa raiz, que ela é superficial, que ela é rasa, ela é de pouca duração. Quando vem angústia, perseguição, se escandaliza, desiste, se enfraquece, porque as suas raízes não estão profundas. E muitas vezes, irmãos, nós justificamos isso, falando que a nossa vida moderna, o nosso tempo corrido, que não tem jeito de ser diferente,
porque nós não temos tempo para estar diante do Senhor. Não temos tempo para que nossas raízes se engrossem e fortaleçam. Sabe, irmãos, o cedro do Líbano tem algo maravilhoso na história dele. Quando ele começa a escavar a terra, aprofundando as suas raízes, a maioria das outras árvores, quando elas começam a escavar uma profundidade muito grande, e elas começam a encontrar pedras e rochas, elas param de crescer. Mas não com o cedro do Líbano. Esse é o contrário. Quando ele vai escavando muito fundo, e ali ele começa a encontrar uma rocha, ao invés de ele parar de crescer, irmãos, ele se enrola naquela rocha. Ele lança suas raízes sobre aquela rocha e vai se abraçando a ela. E ao contrário da maioria das árvores. Por isso ele é comparado com a árvore mais forte, mais firme. Ao invés de parar de crescer, ele se enrola naquela rocha. E ele se fortalece, ele usa ela como uma âncora e firma as suas raízes mais ainda naquela rocha. Irmãos, essas raízes, firmada na rocha, representa a nossa vida. O nosso a sós com o Senhor. Firmando as nossas estacas na rocha que é Cristo. Firmando as nossas raízes, abraçando e aprofundando cada vez mais na rocha da nossa salvação. Irmãos, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não existe vida moderna, não existe correria, não existe estilo de vida. Isso não é questão de estilo de vida. Isso é uma questão de ter raiz ou não ter raiz. Ou você tem raízes profundas no Senhor, ou você não tem. Ou tem raízes que vão fazer com que você seja queimado, murche. Porque as raízes vão estar expostas ao sol. E ela vai ser de pouca duração. E ela vai secar. Quantas vezes nós vemos crentes, irmãos, que começou a carreira cristã de uma forma tão maravilhosa. Tão cheio de vício, de vida, de vitalidade. Sonhos, planos, entrega ao Senhor. Mas na sua caminhada cristã começa a deixar de buscar essas raízes no Senhor. E começa a viver uma vida cristã de superficialidade. E começa a ter uma vida rasa e começa a murchar. E você olha para aquela pessoa que um dia você viu tanto vigor, tanta fome e sede pelo Senhor. E você olha e vê apenas uma planta murcha, sem vida, sem vigor, queimada pelo sol, porque deixou de aprofundar as suas raízes. E aí, irmãos, o resultado disso vem para as nossas vidas. Nós começamos a viver em busca daquilo que é exterior, daquilo que é aparente. Nós vimos aqui no texto que nós lemos, o Senhor dizendo em Oséias, que ele florescerá como um lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Irmãos, como que é o lírio? Esse lírio que floresce sobre a terra. Ele é uma planta linda, não é? Quem conhece o lírio? É uma planta maravilhosa. Mas quem já teve a oportunidade de cultivar ou de ganhar um lírio de presente, sabe que ele não dura mais que 2, 3 dias. E a sua flor começa a cair. Ela é uma planta linda, maravilhosa, mas ela murcha, ela se desfaz facilmente, ela é uma planta sensível. Mas o Senhor diz que a raiz, ou seja, aquilo que está embaixo, essa vai ser como o cedro do Líbano. Sabe o que isso está dizendo, irmãos? De duas realidades muito diferentes. Uma é essa que vivemos de aparência. Uma é essa aparência, esse lírio que floresce, o que nós vemos. E outras raízes que estão aprofundadas. E eu posso te garantir que o Senhor está muito mais preocupado com as suas raízes do que com a sua aparência. Do que com aquilo que você aparenta ser. O Senhor está muito mais preocupado com a sua sinceridade de servir e amá-lo. Com a sinceridade em buscar uma vida de dependência total do Senhor. O lírio fala de beleza, irmãos, mas fala de fragilidade. Fala daquilo que os outros veem. Mas a raiz não. A raiz do cedro, do Líbano, fala daquilo que está escondido. Daquilo que está enterrado no solo. As raízes que são fortes, são firmes. Que dá uma força tão grande para esse lírio. Inimaginável. É o Senhor, irmãos, é as raízes abraçando essa rocha que nos faz forte.
Lá em Eclesiastes o Senhor diz que nós somos como lírio entre os espinhos. O Senhor nos vê como um lírio porque o Senhor conhece a nossa fragilidade. O Senhor sabe quanto somos pequenos e frágeis, mas Ele sabe e Ele quer, como diz aqui, lançar as nossas raízes numa profundidade tão intensa, irmãos, tão profunda, a ponto de abraçar as rochas mais profundas, a ponto de beber das águas, os lençóis freáticos, a água viva que corre do trono de Deus. Aleluia. Isso que o Senhor deseja para nós. Uma força, irmãos, que ninguém imagina, existe nessas raízes. Mas isso só conhece quem experimentou a cruz. Essas raízes, elas são forjadas no sofrimento. Essas raízes são forjadas na humilhação. Essas raízes são engrossadas e fortificadas na disposição do nosso coração de seguir o caminho de Cristo. De seguir o mesmo caminho que Ele seguiu. De seguir as suas pegadas ensanguentadas. De seguir o caminho estreito, cheio de espinhos. Esses sim, irmãos, terão as suas raízes fortes. Esses terão as suas raízes que bebem da água da vida. Irmãos, nós não sabemos nada que é embaixo do solo. Mas esse é o grande teste do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, nós não sabemos a força que nós temos quando tudo vai bem na nossa vida. Nós não sabemos como estão as nossas raízes, até que a doença, a enfermidade, a perseguição, a angústia, a dor, vem sobre nós. Neste momento, aí sim nós sabemos como estão as nossas raízes. É só neste momento que nós vamos conhecer o que existe de mais profundo na nossa vida com o Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Que parcela da sua vida está diante de todos? Qual a parcela da sua vida que uma pessoa olha e pode observar tudo em você? Será que há algo que elas não podem ver? Ou será que ela olha para você e vê tudo que você é? Não existe nada no particular, no secreto, na sua vida com o Senhor. Você não precisa responder, mas eu quero que você reflita sobre isso. Abaixo da sua superfície, existem raízes sendo lançadas como o cedro do Líbano, em busca dessa água viva, em busca dessa rocha, em busca desse desejo de não parar de crescer. Os homens, quando olham para nós, irmãos, só enxergam fragilidade, a fragilidade desse lírio, e eles fazem julgamentos. Mas Deus não é assim. Aí em 1 Samuel o Senhor fala que Ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê as raízes. O Senhor vê o quanto você está firmado nele. O Senhor vê se você conhece quem você tem crido. Se você pode falar como Paulo, verdadeiramente eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que é poderoso para me guardar em todos os aspectos da minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu dependo desse Deus. Irmãos, essas raízes nós só teremos se nós permanecermos em Deus. A palavra do Senhor diz em João: se vocês permanecerem em mim e eu permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e vos serão feito. Irmãos, quando nós permanecemos no Senhor, nós vamos colher frutos dessa obediência. Nós vamos colher frutos dessa entrega total de amor. Esses frutos virão. Você terá as suas orações respondidas. Você vai viver uma vida maravilhosa com o Senhor, de aventura, de cada dia ter muita expectativa no Senhor, de saber que é um dia novo para experimentar das bênçãos dEle. Mas isso você precisa ter raiz, porque sem raiz você não pode frutificar. E essas raízes, irmãos, essas raízes, para elas se tornarem fortes, é preciso de uma fé extraordinária. É preciso uma fé maravilhosa. É preciso uma fé sobrenatural, uma fé espiritual. E para conhecermos a vontade de Deus, primeiro nós precisamos nos sujeitar a essa vontade. Eu vejo tantas pessoas que às vezes me procuram e falam: pastor, eu queria tanto saber a vontade de Deus para a minha vida, mas eu não sei. E eu posso te responder nessa noite por que você não sabe. Porque primeiro você precisa se lançar.
Você precisa se lançar sobre a vontade de Deus para depois conhecer. E quando você quer primeiro conhecer a vontade de Deus, e quando você quer primeiro julgar a vontade de Deus para depois se sujeitar a ela, se você quer primeiro usar o raciocínio humano, analisar se é bom, se vai valer a pena, para depois se entregar, você nunca vai conhecer a vontade de Deus. Só conhece a vontade de Deus aquele que, como Abraão, se lança sobre ela, confiando inteiramente que o Senhor é Deus, confiando inteiramente na vontade de Deus. E quando você se submete a essa vontade, você então começa a conhecer o Senhor. Você então começa a ter essa raiz. Quando você aceita a vontade de Deus pelo que ela é. Irmãos, nós precisamos aprender que nós temos que aceitar a vontade de Deus pelo que ela é. E ela é a vontade de Deus. A vontade de Deus é nada mais, nada menos do que a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Perfeita. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Mas muitas vezes nós queremos aceitar essa vontade depois de conhecê-la, depois de julgar, depois de saber se vai valer a pena, aí sim nós vamos nos sujeitar a ela. E nunca assim, nós nunca vamos conhecer essa vontade. Nós temos de aceitar ela pelo que ela é, simplesmente a vontade de Deus. É ter uma visão, irmão, espiritual. Não uma visão carnal e material, mas uma visão espiritual. De que a vontade de Deus é perfeita. De que ela enxerga, irmãos, aquilo que os nossos olhos humanos jamais será capaz de enxergar. Como essas raízes estão no oculto, cobertas. Ninguém pode ver. Mas ela é que sustenta a sua vida. Essas raízes é que faz com que você permaneça firme no dia da adversidade. Ela é que vai fazer com que você permaneça firme no dia mau. Nós precisamos aceitar a vontade de Deus em nossos corações, para que as raízes se tornem firmes. Uma fé e uma obediência total na palavra de Deus. Não nos nossos sentimentos. Nós temos a tendência, irmão, de colocar nossa fé em nosso sentimento. E o nosso sentimento, ele é instável. Nós precisamos saber que se não permanecermos no Senhor, se nós não permanecermos na palavra de Deus, arraigados nela, com raízes firmadas nela, sem duvidar jamais, porque nenhuma, irmão, das palavras do Senhor deixou de ser cumprida. Lá no livro de Josué ele fala, nenhuma dessas palavras que o Senhor prometeu, nenhuma promessa caiu por terra e nunca cairá. Aleluia, porque Ele é fiel, Ele não é homem. Ele é fiel, o que Ele promete, Ele cumpre. Mas nós permitimos que a nossa visão humana entre na frente. Que o nosso raciocínio lógico entre na frente. Irmãos, e andar com Deus em fé é loucura. É se submeter independente do que você está vendo. Mas é uma loucura tão maravilhosa, irmãos. É algo tão espetacular. É algo tão maravilhoso você viver essa vida de expectativa com o Senhor, de dependência total dEle. Permitindo que Ele te leve e te conduza por onde Ele quiser. Permitindo que Ele guie a sua vida completamente. Mas muitas vezes, irmãos, esse vazio que nós começamos a sentir por falta dessas raízes profundas, nos leva a achar monotonia. Nós chegamos na igreja achando que está monótono, a atividade da oração está monótona, precisamos fazer algo novo, precisamos buscar algo novo, precisamos fazer um culto diferente. Irmãos, não precisa. Deus se manifesta nas coisas mais triviais. A rotina, Deus ama a rotina. E os crentes mais firmes e verdadeiros que eu conheço são aqueles que fazem parte da rotina da igreja, do cotidiano da igreja, das coisas pequenas. Não de grandes eventos, mas uma rotina, porque é ali que o Espírito de Deus se manifesta, é ali que as raízes estão sendo engrossadas, fortificadas. É aí, irmãos, nas coisas mais pequenas, mais monótonas. Eu fico, irmão, espantado quando alguém fala de monotonia. Porque eu, diante de Deus, cada vez que eu venho para o culto, eu venho cheio de expectativa. Eu venho crendo que Deus pode fazer maravilhas na minha vida. Eu venho crendo que eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que algo de bom Ele vai fazer, porque Ele é fiel. E eu nunca, irmão, saí daqui decepcionada. Nunca saí daqui sem receber algo novo do Senhor, mas sabe por quê? Porque o meu coração anseia por Ele. Eu não venho aqui para depender do louvor, do que o louvor vai cantar. Eu não venho aqui para depender do que o pastor vai falar, eu venho para depender do Senhor. Eu venho faminta, eu venho sedenta. E aí quando eu chego aqui, tudo, a palavra mais simples, o cântico mais simples me satisfaz, faz com que transborde a unção de Deus na minha vida, porque eu desejo por Ele. Eu quero, Senhor. E a palavra do Senhor diz que quem está cheio pisa até os favos de mel, mas para quem está faminto, até o amargo é doce. Até o jiló fica gostoso, né, irmão, quando você está faminto. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Irmãos, o livro de Marcos, que também é a parábola do semeador, vocês abrirem, né? Eu vou ler para você. No capítulo 4, verso 6, diz assim:
Mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz e secou-se. Está falando de uma semente que caiu sobre a terra. Mas a sua raiz era tão superficial que ela se secou. Ela murchou. Deixou de existir ali vida. Deixou de existir ali paixão pelo Senhor. Deixou de existir ali a vida de Deus. Porque as raízes se tornaram superficiais. E eu volto naquilo que nós estávamos falando. Lembra os primeiros dias seu com o Senhor? Que você falava na sua casa, mesmo todos te criticando, você falava do amor de Deus, você falava com paixão daquilo que Deus fazia na sua vida. Lembra que as coisas mais simples que Deus fazia para você, você se alegrava com o Senhor. Mas muitas vezes, por não aprofundar essa raiz, a gente começa a ficar superficial. E o Senhor explica por que isso acontece. Ele diz, não tendo raiz em si mesmo, mas sendo de pouca duração. E chegando a angústia ou a perseguição, se escandalizam. Irmãos, quem tem as raízes rasas no Senhor, se satisfaz rapidinho. Mas com a mesma intensidade com que ele se satisfaz, ele se torna insatisfeito. Ele se torna um crente instável e cada momento ele está de uma forma. Ele não consegue ser firme. Ele não consegue ter uma posição firme diante do Senhor. Porque as suas raízes estão se queimando. Porque o sol da angústia, o sol da luta, o sol da perseguição, o sol da tribulação tem queimado as suas raízes. Irmãos, mas se a sua raiz estiver fincada, firme no Senhor, no mais profundo, recebendo dessa água da vida, pode vir um sol que for, não vai queimar as suas raízes. Você não vai murchar, você não vai perder a sua vida, você não vai se secar, porque as suas raízes estão profundas no Senhor. E pode ter certeza, irmãos, que esse sol ele vem. Se você ama o Senhor, se você deseja servir inteiramente, esse sol vai vir sobre você. O sol da perseguição, o sol da decepção. É impossível que você sirva a Deus de todo o coração e nunca tenha se decepcionado. É impossível que você sirva a Deus de todo o coração e não tenha sido perseguido. Porque o Senhor Jesus disse assim, que nós seríamos perseguidos. E nós não temos que esperar, irmãos, que isso não aconteça conosco. Porque vai acontecer. O que nós precisamos nos preocupar é com as nossas raízes estarem aprofundadas. Estarem recebendo essa seiva de vida do Senhor. Para que nesse dia, em que a decepção, a tribulação, a luta, a perseguição, os ataques do diabo vier contra a sua vida. Irmão, você pode até sofrer leves queimaduras. Você pode até sapecar um pouquinho por cima. Mas eu te garanto uma coisa. As suas raízes estarão lá no fundo, sugando as águas vivas do Senhor. Aleluia. Essas águas, irmãos, essas águas sendo sugadas lá do profundo do Senhor para a sua vida. Ela vai fazer com que você torne a ficar verdinho. Ela vai fazer com que a seiva do Senhor comece a fluir nos seus troncos, nas suas folhas, nos seus frutos. E você vai se tornar uma árvore viçosa, um cedro do Líbano, forte, capaz de suportar as tempestades mais fortes do deserto. Capaz de suportar o sol mais escaldante das perseguições, das lutas. Mas você vai continuar extraindo água do profundo, porque as suas raízes estão firmes no Senhor. Aleluia. As grandes árvores, irmãos, são aquelas que possuem grandes raízes. Você pode repetir? As grandes árvores são as que possuem as grandes raízes. Nós precisamos aprofundar, irmãos, nossas raízes como um bambu chinês. 5 anos sem ninguém ver nada. Mas quando ele se levanta, quando ele começa a aparecer, ele cresce extremamente e se torna forte e flexível. Nós precisamos investir, irmãos, naquilo que ninguém vê. Nós precisamos investir no oculto, no secreto com o Senhor, no tempo a sós com Deus. Quem tem raízes profundas, irmãos, quando o sol da luta vier, vai ser a única coisa que vai garantir que você não vai ser arrancado. Vai ser a única coisa que vai garantir que você não seja tombado por terra. Vai ser a única coisa que vai garantir que você continue verde. Que você não se torne uma pessoa seca, sem vida, sem fruto. São as raízes. Porque lá embaixo nós estaremos bebendo dessa água. E quando nós tivermos, irmãos, que passar por lutas, por aflições, a única coisa que vai garantir que você fique de pé são as suas raízes.
Eu não sei como estão as suas raízes hoje. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Mas eu espero que tem muito além do que eu possa ver. Que tem muito além do que eu possa ver em você sendo investido nas suas raízes, se tornando sólido. Irmãos, o que nos torna sólido no Senhor é a palavra de Deus sendo enxertada em nós. É a vida de comunhão com o Senhor. É a dependência dEle. Isso é que faz com que as nossas raízes se tornem robustas, fortes. E se alguma pedra, irmãos, lá no fundo aparecer, se alguma rocha, quando as suas raízes estiverem se aprofundando, aparecer, que você possa fazer como o cedro do Líbano, não deixar de crescer, mas se agarrar a essa rocha, se enrolar a ela, e se tornar muito mais forte. Quando essa pedra grande estiver tentando impedir que você deixe de crescer, se agarre a ela e faça dela um motivo a mais para que você se torne forte no Senhor. Permita, irmã, experimentar a cruz do Senhor. Cultive a intimidade com o Senhor. Se permanecerdes em mim. 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 Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quem tem essas raízes, irmãos, vive cada dia um dia de vitória com o Senhor. Vive cada dia um dia de expectativa, porque o Senhor tem alegria em abençoar. O Senhor tem alegria em te ouvir. O Senhor tem alegria em trazer existência aquilo que não existe na sua vida. Glória a Deus.